Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Quanto tempo, né? Tava com saudade das lives. Vamos chamar o pessoal aqui enquanto o povo tá entrando. Vamos lá, chamar algumas pessoas aqui. Muito frio aí, né? Sil, Paulinha. Vamos lá, vamos chamar o povo aqui para participar, porque essa live hoje é uma live de extrema importância. Vamos lá. E aí, gente, muito boa noite a todos vocês. Estava morrendo de saudade de live, mas o tempo tá curto, mas eu tô voltando aí, né? E eu vim com um assunto hoje que eu já estava assim meio que prevendo os acontecimentos para esse ano, né? A gente está tendo aqui um frio extremo desde abril. A gente está com uma temperatura bastante atípica, né? Porque é frio, mas não tão intenso quanto tem feito aqui em Petrópolis. E o que me preocupou muito é que eu percebi uma queda na preocupação das vacinas, né? Da vacinação, do reforço anual. E o que sempre me preocupou, eu costumo dizer que a sinomose para mim na medicina veterinária é como a meningite para a mãe, né? A gente tem pavor. E eu sempre tive muito pavor à sinomose. Então vou falar um pouquinho rapidamente sobre a doença, porque é importante, né, a gente entender o que é esse vírus aí. Então, o vírus a sinomose é causada por um vírus, um morbilivírus. É um vírus envelopado, então ele tem uma camadinha extra que protege o genoma dele ali, mas ao mesmo tempo, como ela é uma camada feita basicamente proteína e fosfolipídio, é uma camada com gordura, a gente cai naquela mesma situação do coronavírus. Ele é um vírus que a gente consegue eliminar com uma certa facilidade, né? Porém, ele não resiste à insolação intensa, ao calor, ao hipoclorito, que é água sanitária, à amônia quaternária. Mas a gente tem relatos de ambientes que ficaram, mantiveram o vírus ali por até 6 meses. Então, pessoas que às vezes perdem um animal com sinomose, o animalzinho morre e introduzem logo em seguida um filhote que ainda está na rotina pediátrica de vacinação, então ele não tem essa imunidade completa, até porque com menos de um ano eu também, né, meus clientes sabem como é que eu sou chata com essa questão da vacinação, mas ele é um vírus que a gente teoricamente consegue eliminar ele facilmente. Qual é o problema do vírus da sinomose? Ele tem uma morbidade muito alta, ele é altamente contagioso e ele tem uma mortalidade muito alta. Eu digo que em torno de 80% dos meus pacientes, quer dizer, do que a gente vê aí, né, de uma forma geral, eles acabam vindo a óbito ou a gente acaba tendo que optar pela eutanásia porque é uma morte muito triste, né? Então, a sinomose ela tem 3 fases. Ela tem a fase respiratória, a fase gastrointestinal e a fase neurológica. Muitas vezes o que acontece? O animal vem pra gente já na fase neurológica. A fase neurológica é meio que todo mundo já conhece. O animal vem com tique ou parou de andar. Antigamente a gente dizia que era a doença que descadeirava o cão, né? É uma doença especificamente de cachorro, tá, gente? Gato não pega, é sinomose, é só de cachorro, ok? E o que me preocupou realmente, o que vem me preocupando é com essa queda na vacinação. E o que aconteceu? A gente, há uns 4 anos atrás, nós tivemos um surto na cidade muito grande, mas foi muito grande mesmo, gente. Morreu o cachorrinho, assim, eu digo a balde, porque só a eutanásia eu acho que eu acabei fazendo mais de 25 eutanásias, né? Consegui salvar alguns cães e aqueles que estão ali dentro daqueles 20%. Então não vale realmente o risco.
E o que aconteceu? Você tem aquela perda, né, daquela população ali, então todo mundo se apavora, sai todo mundo correndo, vacina, 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 você cria uma proteção. Então, é o efeito rebanho, aqueles animais vacinados, como a gente teve uma vacinação extra, né, a gente acaba protegendo aqueles animais que não foram vacinados, e o que aconteceu foi que a doença se estabiliza, então ela some, né? Muitos animais vacinados, você tem uma proteção grande aí e muitos relaxaram com a vacinação. Então a gente aqui está em alguns pontos que são importantes e que eu vou tocar hoje. Primeiro, a importância da vacinação desde a rotina pediátrica. Hoje a gente já tem um protocolo de até 4 doses se esse cãozinho começa a ser vacinado muito cedo, com 43, 45 dias. A última dose, preconiza-se que a última dose seja dada após os 4 meses. A gente hoje tem a vacina polivalente, eu não chamo mais de décupla, octupla, enfim. A gente chama de polivalente porque tem todas as doenças que a gente precisa ter ali, né, para proteger nosso cãozinho. Então, uma outra questão que normalmente as pessoas têm sempre essa dúvida: eu já fiz as vacinas quando ele era um bebezinho. Gente, doença de filhote é a parvovirose. A parvovirose é uma outra virose que acomete principalmente os filhotes bem novos, até 2 anos. A gente consegue encontrar adultos com essa doença que pegam, manifestam a parvovirose, mas ela acaba vindo de uma forma mais branda, ela não é tão fatal quanto é num filhote, ok? E acaba sendo a preocupação das pessoas: vacinei filhote porque vai morrer de parvo. E esquece que nós temos todas as outras doenças dentro da polivalente, como hepatite infecciosa canina, sinomose, leptospirose. A gente aqui em Petrópolis vive numa área endêmica de rato, né? Então, essas doenças eles podem pegar até morrer. Então, enquanto estão vivos, eles precisam ser vacinados. E aí vem uma questão muito importante. A gente tem o responsável, que muitas vezes acaba esquecendo, né, dessa vacinação. Eu sempre enfatizo isso bastante pro meu cliente, que essa vacinação ela é anual, tá? Tanto a polivalente quanto a raiva, a vacina de gripe também que eu uso. E a gente eu acabo dando essa ênfase e deixo meio que como responsabilidade dele. Eu penso no seguinte: as minhas filhas, nenhum posto de saúde nunca me ligou para lembrar das vacinas dela. Então no início eu ainda ligava, lembrava, mandava mensagem, mas a gente sente que para alguns era um pouco desconfortável isso. Então quando o cliente, muitas vezes, eu sei que é aquele cliente que: Dani, pelo amor de Deus, me liga, eu já deixo ali agendado para o próximo reforço, né, no ano seguinte, entrar em contato e lembrar da vacina para aqueles que querem, tá? Mas a gente acaba entendendo que isso é uma responsabilidade, ainda mais hoje que é o meu filhinho, né? É o meu filhinho, é a minha filhinha, então a gente tem que ter esse cuidado. A gente vê muitas vezes colegas que não dão essa importância tão grande a essa lembrança de que o reforço é anual, tá? E hoje o que eu tenho me deparado muito é com uma questão, né? O Google foi uma coisa maravilhosa, foi fantástico, é maravilhoso para quando a gente entende do assunto, mas quando a gente não entende, a gente acaba meio que atropelando algumas situações. A vacinação, por exemplo, eu tenho muitos clientes alguns clientes que me: Dani, poxa, eu vi no Google, ouvi falar que Europa, Estados Unidos, a vacinação não é anual, a vacinação é a cada 2 anos, a cada 3 anos, não importa. Então vamos deixar isso muito claro aqui, isso é extremamente importante. O número de cães de rua que nós temos no Brasil é algo fora do normal. A posse responsável aqui não dá para comparar com a posse responsável fora do Brasil, tá?
O que significa isso? Esse comprometimento realmente que a gente vê da maioria dos responsáveis, né, por esses animais com o cuidado da saúde deles, ok? Lá fora, a gente não tem esse desafio que nós temos aqui com tanta frequência e com tanta intensidade. Então você tem cães de rua que não são vacinados, né? Mesmo contra a raiva, porque as campanhas que deveriam focar nesses animais, que é capturar esses animais, fazer a vacinação e devolver, que fosse para a rua, mas pelo menos vacinados, isso a gente não vê. Eu pelo menos não vejo, muito raramente, tá? E a vacinação contra a raiva é uma vacinação de saúde pública. E ela é dada não é porque o governo tem pena dos nossos cães, não. É porque protege o ser humano, é uma zoonose importante, não tem cura, né? Não tem tratamento, então é para proteger a gente, não é para proteger os animais. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, doutor, eu vacino todo ano. Aonde? Na campanha. Vacinou só contra a raiva. Não tem jeito. Então lá fora o desafio é muito menor. A gente tem uma outra questão, nós temos possibilidade de vacinas fracionadas, quer dizer, fracionadas que eu digo com relação às doenças, né? Então você tem vacina só para leptospirose, vacina só para sinomose, vacina só para parvovirose. E você pode avaliar a conversão sorológica desse animal, que isso aí deveria ser inclusive pra gente, né? Nós recebemos uma vacina, nós somos vacinados e a gente não sabe se a gente fez a conversão. O que significa isso? Se o nosso organismo respondeu o suficiente, com a quantidade suficiente de anticorpos para nos proteger. E isso não depende de quem aplica, isso não depende só da qualidade da vacina, isso é individual. Tem indivíduos que respondem à primeira, tem indivíduos que não respondem, tem indivíduos que não respondem nunca. Não se sabe por que, né, esse sistema imunológico naquele indivíduo, o sistema imunológico dele não foi capaz de reagir ao estímulo de uma vacinação, ok? Então isso é importante. Lá fora a gente tem os testes, a gente já chegaram os testes aqui no Brasil também, a gente tem alguns laboratórios que já estão dando essa possibilidade pra gente, mas eu entendo o seguinte, vamos extrapolar aí, uma vacina anual custa R$120, né? Se você for testar todas as doenças e depois você não vai ter como só vacinar contra uma delas, a menos que seja leptospirose, cara, vacina, vai fazer o reforço anual. Uma outra coisa extremamente importante, então fique claro isso, nosso protocolo aqui é diferente do protocolo de fora, né? Europa, Estados Unidos, a maioria dos países não tem essa vacinação anual. Não significa que nós não tenhamos que fazer. Primeiro porque o fabricante, os caras que distribuem a vacina pra gente aqui, eles indicam o reforço anual. Então significa que se você não fizer o reforço anual, você perde totalmente a validade daquilo ali. Tá? Se o animal adoecer no mês seguinte da vacina ou um ano e meio, não importa, ele vai dizer, cara, o protocolo é anual, então eu jamais posso ir contra o protocolo que é preconizado aqui no nosso país, tá? E eu tenho até clientes que falam mesmo, não, eu só vou vacinar a cada 2 anos, tudo bem, mas tá ali na minha indicação, revacinar daqui a 1 ano, ok? Então um dia acho que eu até já fiz lives sobre protocolo vacinal, de uma forma mais minuciosa. Hoje realmente o foco é sinomose, por quê? Porque eu atendi anteontem meu primeiro caso. E eu cheguei na casa dessa minha amiga, uma cliente, amiga, a cachorrinha tava com insuficiência respiratória já há uns 3, 4 dias, né, pelo que ela tinha me falado. É uma SRD, e a primeira coisa, quando eu olhei, você fala assim, é sinomose. É impressionante, a gente que já se deparou com essa doença muitas vezes, a gente acaba não esquecendo, né, o quadro clínico, ele acaba ficando bem característico pra gente, né? Secreção ocular, fase respiratória, ok? Secreção ocular bilateral é uma secreção esverdeada, purulenta, descarga nasal muitas vezes, e uma dispneia, o animal respira mal, ele tá com aquela frequência aumentada e começa a ficar logo abatido, desidrata, perde o interesse pela comida muitas vezes.
E qual foi o maior problema? Ela virou para mim e falou, Dani, ela é uma cliente recente, tá? Então eu tinha feito a castração, enfim, da cachorrinha e tal. E, enfim, Dani, eu não sabia que tinha que ser vacinado todo ano, né? E pelo cuidado que ela tá tendo com o cãozinho, a gente imagina que realmente, se tivesse isso ficado bem marcado na cabeça dela, ela não teria deixado de fazer. E ela tem mais 2 cães, tá? São 2 pugs. E aí a gente fala assim, vamos separar correndo? Não adianta botar num quarto e o ambiente já está contaminado, porque a secreção já libera ali partículas virais por toda a casa, você de manipular um, manipular outro, e sobe no sofá, enfim, tá? Eu já tenho mais 2 casos suspeitos, as pessoas não têm condição nem de testar. E é um problema muito sério, porque você perder um animal, né, por uma doença que podia ter sido evitada com uma vacina de R$ 120, no fundo a gente acaba gastando só pro primeiro atendimento quase 6 anos de vacina, né? Então não vale, né? Pela economia, que a gente sabe que muitas pessoas acabam não fazendo mesmo. E uma coisa extremamente importante eu tenho visto, assim, e isso me deixa muito triste, porque a gente vê pessoas com clubinho de banho e com cães sem vacina, com vacina atrasada. Cara, não dá pra entender uma situação dessa, realmente não dá, né? Banhos, mas esse mês eu tô sem grana, então esse mês ele não vai tomar banho, porque ele não vai morrer de sujeira. Mas ele vai morrer de sinomose, ele vai morrer de leptospirose, que também é outra doença com uma mortalidade bem alta, tá? E, enfim, aí você fala assim, eu dei banho e não vacinei. Tanto que eu falo, eu tenho até uma amiga minha que faz banho e tosa, né? E já começou a entender a necessidade, porque eu sempre falei, Adri, cobra carteirinha de vacina. Não é por mim, que não venha fazer comigo, que faça com qualquer um, mas faça. Cobra, vai fazer um diferencial, vai ser o seu diferencial, porque o cliente que entende a importância e tem realmente o cuidado com o seu cão, ele vai ficar feliz, ele não vai ficar triste. Triste danado da vida vai ser aquele que vai querer gastar com banho e que não acha que vacina não é importante. Né? E a gente tem que pensar no seguinte, em que momento isso não foi passado, né? Em que momento essa importância não foi dada. Então a gente tem a questão das pessoas que muitas vezes adotam e não levam para uma rotina, seja pediátrica ou seja a rotina mesmo da adoção de um cão mais velho, né? Não é porque a gente adotou que esse animalzinho não precisa ter os mesmos cuidados. Então não tem cabimento. Pegou um cãozinho, mas é da ONG, não sei das quantas. Se tiver com a carteira de vacina carimbadinha por um médico veterinário, né, com a vacina ética, que é a vacina importada, e por que a gente frisa isso? Porque é a vacina que garante 98%, nenhuma delas garante 100%, tá? Já começa por aí, não é porque você vacinou que a gente não tem aquele animal, por um determinado motivo, tá com um sistema imunológico mais baixo, diminuído, né? Tem uma infecção, tem uma doença aí crônica e tá debilitado e ele pode pegar sim mesmo vacinado. A probabilidade disso é de 2%, né? E a gente tem as vacinas nacionais, que são vacinas que a gente sempre fala, que são vendidas em loja de ração, que são liberadas com 75% de garantia. A gente tá falando assim, 1 em cada 4. É baixa, muito baixa, né? É um percentual alto pro risco, ok? E eu já cansei, inclusive nesse surto que eu te falei para vocês que eu tive que a gente teve aqui há 4 anos atrás, do cliente chegar, coitado, frustrado com a carteirinha de vacina na mão, doutor, aqui eu fiz todas as vacinas de loja de ração, tá? E aqui a gente não vai discutir o caso, enfim, é que o custo disso é muito baixo, se dilui isso aí ao longo de um ano. Gente,
tá? Não precisa nem diluir ao longo de um ano, é uma pizza no mês aí que a gente vai deixar de fazer. Então, eu acho que a vacina, eu acho que a doença tá vindo esse ano com força total, por essas questões todas. O frio extremo é uma doença de inverno, apesar de que há 4 anos atrás a gente não teve, a gente teve quase que um ano inteiro da doença. Minto, a doença começou em janeiro, foi bem atípico, né? Porque é um mês mais quente mesmo, mas ela começou comendo ferrado em janeiro. E aí entrou inverno, tá? Mas é uma doença que atinge bastante, né, os animais no inverno. Eu percebi, e eu não percebi na minha rotina, meus clientes, tá? Meus clientes, eu sou muito grata ao universo por isso. Eu falo pra vocês que eu acho que eu não tenho cliente com vacina atrasada aí mais de um mês, ok? Mas eu percebi que a procura aleatória por vacina, aquela pessoa que entra, me liga, Dani, eu queria fazer uma vacina, diminuiu absurdamente. E o distribuidor, né? Os distribuidores de vacina que eu converso sempre se queixaram muito que de 1 ano e meio para cá a venda de vacina caiu absurdamente. Então eu quero que isso aí fique um alerta. Deixa eu ver se a Sil entrou, que a Sil é importante. A Sil, oi Sil, vou te chamar aqui. Antônia, me ajuda aqui. Como é que eu chamo a Silvia aqui? Silvia, eu vou te chamar aqui, peraí, para não sair aqui da live, gente. Aqui, ó, vou entrar ao vivo, justamente com essa minha amiga, né? As terapias para tratamento são terapias custosas. Oi, minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Aí? Boa noite. Oi. Tudo bom? Beijo. Nós na correria, né, Silvia? Mas a gente pois é. Não é fácil, não. Não, eu fiz isso aqui para chegar, para você ver, eu não posso chegar atrasada, tem a live da Dani, eu não posso perder. Aí eu cheguei, eu falei, Dani, cheguei, tô em casa. Ai, pois é, gente. Assim, eu conversando com a Silvia foi minha aluna de laser terapia, fotobiomodulação. A gente tem um contato muito, né, Silvia? A gente parece que se conhece de outras vidas. É muito legal. E eu conversando com a Silvia, eu falei, Silvia, vamos fazer uma live, cara. A gente precisa fazer uma live para dar uma alertada nisso, justamente por essa questão da alteração dos protocolos, dessa indagação aí de protocolo. A gente vendo colegas indicando o protocolo a cada 2, 3 anos, enfim, não sei como eles garantem isso, porque imagina, se eu vou lá e ponho na carteirinha, né, Silvia, que é para vacinar só daqui a 2 anos, o animal adoece, né? Ah, Dani, adoece por quê? Porque muitos podem ter soro convertido brilhantemente, estarem protegidos aí durante anos, que a gente sabe que isso é possível, mas a gente tem aqueles que não vão fazer a soroconversão corretamente, né? Não vão fazer, não vai ser o ideal. Conta aí um pouquinho, Silvia, fala aí da tua experiência, o que tem sido na tua rotina essa questão da vacinação aí? Olá, boa noite para todos, né? E eu tô um pouquinho longe da Dani, assim, eu tô aqui em São Paulo, né? E a gente acompanha muito isso. Eu vivo todo dia, praticamente, essa situação, né? Ouço muitos os clientes falarem, né? Essa alegação que a Dani já falou. Ah, doutora, mas o calendário vacinal na Europa, nos Estados Unidos, calendário de fora, eles falam para não vacinar o animal todo ano, né? E aí, todo aquele trabalho de formiguinha que você tem que explicar, falar, olha, só que assim, o clima lá fora é totalmente diferente, né? Eles não têm animais errantes, animais de rua, é muito diferente do que a gente vive, né, aqui no Brasil. Por mais que hoje se fale bastante ainda se fale bastante de bem-estar animal, mas o abandono de animal é uma realidade, né, muito grande aqui no Brasil. Então, isso é um fator. Há uma coisa, Dani, que eu já ouvi vários clientes questionar. Questionar não, né? Alegar por que eles não vacinam.
eles falam que os cães SRD são mais resistentes. Eu já, essa é ótima. eu já cheguei a pegar, sem brincadeira, cliente que tem 3 cães, 2 SRD e 1 Shih Tzu. E aí só vacina o Shih Tzu. Os outros 2 não, porque são SRD, eles são resistentes. É aquela, né, aquela teoria que o pessoal fala, não, cão vira-lata, ele é resistente a tudo. E tem cliente que aí, infelizmente, acredita nisso e acaba não vacinando. Né? Então, a gente... Eu vou trazer isso para dermato, porque eu ouço muito isso. Nossa, mas eu peguei um vira-lata porque eu achei que ele não fosse ter nada. É bem é um Highlander. Não, bem por aí. Eu falo assim, gente, o cão vira-lata, né, o SRD, qual que é a diferença? Ele come do mesmo jeito, ele se alimenta, ele faz xixi, ele faz cocô. Se um sai da casa, o outro também sai. Se um passeia, o outro também passeia. Eu falo, não tem diferença. Né? Não existe esse negócio de alta resistência às doenças, que os cães puros, eles são tão resistentes, os puros não têm resistência, né? E os vira-latas têm resistência. Não existe isso. Exatamente. E aí a gente acaba, né, tendo isso aí, mas é aquilo. Tá aí, eu tô a prova viva disso, né? A vira-latinha, porque tem mais, né? Acabou adoecendo, gente. E o universo misericordioso, vamos lutar aqui, porque eu já entrei com a imunoterapia, e aí é aquilo que a gente estava falando, né? Se vê com relação a custo, quer dizer, tipo, custa muito mais a gente tentar salvar esse animal, com alto risco de perder esse animal, né? E acaba gastando o que tem, o que não tem. Hoje, a laser terapia é uma opção muito grande para estimular esse sistema imunológico de uma forma mais rápida, né? A gente pode fazer aí o ILIB, a transcraniana, quando é fase neurológica, mas é uma luta, né? Você pega e não é uma garantia, né, Dani? Oi? Não é uma garantia, né? Não. Você vacinando um animal com a vacina importada, com um médico veterinário, você tem uma garantia que o seu animal está protegido, né? Raríssimos casos, tá? Que um animal ele é vacinado todo ano e acaba pegando, né? É muito difícil pegar uma situação dessa, mas se acontecer, o seu animal ele tem a resposta imunológica, né? Sim. Ele foi vacinado. De alguma risco, às vezes vem de uma forma mais branda, igual a nossa vacina, né? A gente fala, eu vou vacinar contra a gripe. Vacina, eu fico gripada, tá? Mas você não vai morrer, provavelmente, né? Então... Agora, um animal que não é vacinado, né? Uma situação que eu pego bastante também, animal ele é vacinado só quando ele faz o esquema de vacinação de filhote. Então, são as 3 V10, eles tomam direitinho. Nossa, doutor, eu achei que eles não precisassem mais tomar as vacinas. Então, também, tá vendo? Eu tô falando isso, a Silvia tá só confirmando aqui que não é só aqui, né? Não é não. Isso é a nível nacional, Dani, infelizmente. Mas isso, né? Eu acredito assim, a gente tem que respeitar, né? As ideias, né? Que cada profissional, cada colega trabalha. Mas, assim, eu trabalho com a prevenção. Né? Eu acho que é por isso que a gente se entende bastante, a gente consegue falar a mesma linguagem, sempre na prevenção. É muito melhor do que ter que fazer o tratamento. Né? E aqui, fala, termina, desculpa. Pode falar. Aqui é uma coisa que eu comungo muito com a Silvia, gente. Olha só, eu vou deixar isso muito claro. Veterinário ganha dinheiro com bicho doente. Então, teoricamente, a gente não teria que estar aqui falando isso. Mas o bichinho é que sofre. Eu não quero isso. Isso aí não foi o meu juramento lá. A minha proposta não é essa. A medicina preventiva, ela está aqui na medicina veterinária também. E a gente precisa
entender a medicina integrativa chegando aqui com força. Laser terapia, ozonioterapia, cromoterapia. A gente tá numa era aí que não é um futuro, é um presente já. Não, então, o animal... próximo, né? Doutora que é vendedora de vacina. Não, gente. Vocês não estão entendendo que gasta um animal doente. Quando adoece, e pior, quando você perde um animalzinho, que você deita ali e você fala assim, podia ter evitado, né, Silvia? Esse é o mais triste, né? E muitas vezes envolve a questão do sentimento do proprietário, criança na casa, né? Eu atendo muito a domicílio, às vezes o cãozinho está doente e a criança vem, tia, ele vai morrer? Doutora, você vai conseguir salvar ele? Sabe? E bate aquele desespero, você fala assim, por uma doença que eles gastariam gastaria R$10 por mês para proteger, põe isso por dia, né? Você compra uma bala por dia e você não pode pagar R$120, né? 100, 120, 130, né? De acordo com a região. Eu falar para meus clientes o seguinte, faz uma poupança, gente, faz uma poupancinha, pega ali um dinheirinho, pega ali R$30, deixa sempre uma reserva, não tem jeito, é uma vida, a gente não tem como garantir quase nada, né? E quando adoece, as pessoas vão se virar. Aí o cara fala assim, não tem condição, mas quando adoece o cara vai se virar, vai pedir pro vizinho, vai pedir para não sei quem. Então vamos gastar muito menos, de emprestado bem pouquinho para proteger, né? Com certeza. E, né, Dani, sem a garantia, porque às vezes a gente tenta de tudo e o animal, infelizmente, acaba vindo a óbito, né? Então, né? Eu nem sei se chega a tudo isso, não. Eu não sei se chega a 20%, não. Mas dizem que 20% responde. Mas eu volto e meia na rua, vejo aqueles SRDs ali, os vira-latinhas, com aqueles tiquezinhos, tremenda. Realmente, eles tiveram a doença, eles passaram pela fase neurológica e sobreviveram. Por quê? Porque estavam competentes ali naquele momento. Nem todo mundo morreu de Covid, gente. Muita gente morreu. Muita gente, não, a maioria, né? Graças a Deus, teve contato, nem adoeceu. Algumas pessoas ficaram com sequelas, né? E nem por isso tá aí. A gente está vacinando, já vem vacinando e a gente vai fazer, né? E a gente ainda tem opção. Eu não quero vacinar, sou contra a vacina, tudo bem, é você. Mas protege o seu animal, porque perder um animal, e eu sei o quanto isso dói. Eu vejo clientes assim, muito frustrados e muito sofridos quando perdem um animal numa situação dessa. Mesmo aqueles que chegaram com a carteirinha de vacina da loja de ração, eles, no fundo, eles sentem uma frustração muito grande, né, Silvia? E eu comentando com a Silvia, e aí a gente vai entrar nesse ponto só rapidinho para vocês entenderem como é que tá a coisa, né? E aí a gente não está discutindo protocolo de colega, a gente está discutindo realidade, né, Silvia? Fala um pouco daquela que você falou para mim, da vermifugação, né? E da prevenção de pulga e carrapato. Misericórdia. Fala isso. Na verdade, tem uma linha, né, de veterinários que eles falam que os antiparasitários, né, contra pulga e carrapato, são tratamento e não são formas de tratamentos e não de prevenção. Então, eles não orientam, tá? E aqui em São Paulo tem alguns, eu já peguei alguns clientes que não estão colocando remédio mais, nem colocando, nem dando comprimido para o animalzinho, falando, não, doutora, mas eu vi pelo Instagram, a veterinária tal, falando que não, que a gente não deve dar o antiparasitário, isso é tratamento. Só se o animal pegar carrapato que a gente tem que dar um remédio. Eu falei, não, você tem que fazer a prevenção, a gente precisa trabalhar com prevenção, não é possível que em 2023... a gente espere o animal adoecer, seja de uma doença que vacina, seja de uma doença que tem uma medicação que a gente pode prevenir. É que eu acho que as pessoas também, Dani, não sabem da questão.
do carrapato, que o carrapato, ele, mesmo quando a gente entra com um medicamento, a gente dá um comprimido para o animal, né, do antiparasitário, que o animal, enfim. ele pode, o carrapato vai subir nesse animal, né, o remédio não impede, porém, o carrapato tem que ficar um tempo, um período em cima do cachorro, do gato, né, para algumas doenças, e ele, antes disso, ele morre. Ele morre. E aí, eu acho que, assim, chega a informação, mas chega pela metade para os clientes, né? Então, nessa, ocorre a falha de prevenção. E eu bato muito nessa tecla, né, com todos os clientes, eu falo assim, gente, vocês não têm condição de fazer as 4 vacinas no mês, então a gente faz uma vacina por mês. Faz uma V10, uma raiva, cada mês a gente faz uma vacina, mas não deixe de colocar o antiparasitário, né? Não tire isso. Não dá para abrir mão, não dá, porque a gente vê isso aqui, me dá palpitação. Meus clientes que estiverem me vendo aqui, assistindo essa live aqui, vão saber como eu atendo dermato, cara. Você não tem como esperar ver pulga para cada pulga que você encontra no animal. Tem 9 no ambiente, pelo amor de Deus, né? Carrapato. E você está falando de endoparasitas também. Hoje tem uma linha, não vamos fazer um cofroparasitológico para ver se o animal está parasitado, tem um parasita intestinal ali, para aí sim vermifugar. Gente, não existe profilaxia, realmente não existe profilaxia para verminose, para parasitose intestinal, né? Aqueles parasitas comuns que a gente vê, os vermes, né? Não existe profilaxia, mas eu não estou falando de profilaxia. Quando eu falo para o meu cliente vermifugar o animal dele, quando tem vida livre a cada 4 meses, quando o animal é pouco exposto a cada 6 meses, eu não estou falando profilaxia, ele está parasitado. Gente, olha só, lambe o chão, lambe o bumbum, lambe as partes íntimas, lambe o outro, passeia, come terra, come grão. Cara, não tem como. Não tem como. E você tem um erro laboratorial muito grande. Tem uma habilidade reduzida ali, muitas vezes, de encontrar. Eu mando copo parasitológico. Cara, o cara tá tá clássico. As fezes são clássicas de um animal parasitado e vem negativo. Aí você vai pedir um copro funcional com citologia, que é o que hoje eu uso, que dá um pouco mais de segurança. Mas quando o cliente, né, a gente precisa ali fechar um diagnóstico, foi uma gastroenterite mais importante e tal, mas tem que vermifugar, não tem essa, vou fazer deu negativo, tá, e deu negativo, e se você tem um parasito que libera em forma intermitente e você não fez aquela coleta da forma certa em dias alternados, vai dar negativo, e você tem um falso negativo, o animal tá parasitado. É verdade. Não é isso, Silvia? Não, e os nossos sapatos também, né, Dani? Eu não sei se você pega clientes assim, eu tenho clientes que questionam assim, doutora, mas o meu animal não sai na rua. Mas então, você sai com seu carro também. Sola de sapato e roda de carro, porque às vezes o cachorro tá no gramado. No gramado, no quintal, na garagem. E tem no portão, o cachorrinho de rua que passou ali, gente. Exatamente. Não tem essa. Então, assim, tem que ser a prevenção. A gente tem que trabalhar com a prevenção. Né? É barato. É barato. Gente, olha, eu falo isso e é uma verdade. É muito mais barato. Tá? Porque se o animal adoecer, a gente vai gastar muito mais. Vai gastar. E com a chance de perder esse animal, que para mim é o pior. Né? Porque tem gente que chega assim na clínica, ai, doutora, salva meu bicho, eu gasto o que tiver que fazer, eu vendo o que tiver que gastar, vendo meu carro. Muitas vezes não está nas nossas mãos. Né? Muitas vezes não está nas nossas mãos. Então, assim, o custo do tratamento é alto, o próprio diagnóstico, você vai pagar a consulta, você vai fazer teste específico, você vai fazer um hemograma bioquímica para ver se já tem mais algum outro comprometimento, e as medicações que são punk, né? E isso que o animal não tiver que ficar internado. O problema da sinomose é esse, a gente não pode internar a sinomose, salvo se existir um espaço para infecto contagioso específico na clínica.
Exatamente. Internar sinomose. Então, além de tudo, por quê? E eu acho isso muito justo. Porque se você não tem um espaço específico para uma doença com alta morbidade, como a sinomose tem, né? Como a sinomose é, você está expondo o teu paciente ali, sei lá, tá ali, torceu, fez uma cirurgia, castrou, tá com uma gastroenterite ali parasitária e tá tudo bem, mas está imunossuprimido, né? E você está expondo o teu paciente que foi pra lá pleno e tinha tudo para sair pleno, adoecer. Então, é uma doença que a gente não pode internar, ainda tem isso. O proprietário acompanha o sofrimento do animal dentro de casa, né, Silvia? Com certeza. Todo aquele sofrimento, né, do cliente, o sofrimento do animal, porque é muito triste, né, Dani, pra gente, para nós médicos veterinários, você olhar o animal, ele te olha, né, ele só falta falar, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim, pelo amor de Deus, me ajuda. E às vezes... É uma doença que incomoda. Essa cadelinha que eu comecei a tratar, hoje ela deu um upzinho, ela pediu para sair, para passear, mas assim, 15 dias esse animal tem que responder. Se ele não responder em 15 dias, vocês vão ficar, a gente fica naquela expectativa ali, no final de um mês você acaba tendo que fazer eutanásia naquele animal. Tá? Então, esses 15 primeiros dias são importantes. Eu não deixo de investir no tratamento. Eu não sentencio. Vai morrer. Não. Só que em 15 dias esse animal tem que me dar uma resposta positiva. Porque senão ele depois vai ladeira abaixo. Não tem jeito, gente. É uma morte triste. O animal paralisa. Ele começa a definhar. Ele trava a mandíbula. Não adianta. Mas eu vou dar comidinha pela boca. Não abre a boca. Não abre, muitos deles não abrem nem a boca para você dar nada, né? O animal vai minguando. E o proprietário acaba não aguentando ver o sofrimento, que também não é justo, né? Meu cliente a não nem esperar chegar essa fase aí, né? E aí, o que você fala do laser, Silvia? Que eu sei que você é fã número 1 do laser aí, como é que pode ajudar a gente? Vou repetir como eu sempre repito, eu aprendi isso com você, né? O laser é vida, né, Dani? É vida, sabe? O sistema imunológico, é uma opção, né? Para dor, para ferida, para dar um up no animal, né? Às vezes o animal tem uma determinada doença, está muito abatido, você faz a laser terapia, você faz o ILIB, né? O animal levanta, ele faz xixi, ele come. Eu acho que assim, o laser é fantástico, independente do que o animal, né, tem, até mesmo para estresse. Eu tenho utilizado muito a parte de LIB para animal muito ansioso, sabe? E tem ajudado muito. Então, animal que não quer comer, animal que está comendo muito, e aí você fala, não, pera, pelo que o tutor está colocando, o animal não está com fome, né? O cliente, doutora, eu tô dando tanto de ração. Aí você fala, não é para ele estar com fome. Aí você faz o laser, vamos começar com a terapia ILIB, e o animal começa a responder, né? Fica mais calmo, fica tranquilo, se alimenta melhor. Então, laser é vida em todas as patologias. Você chegou a ver algum trabalho? Agora, eu acho que eu já postei no meu Insta o trabalho com a transcraniana para doenças neurológicas, e aí se enquadra a sinomose, né? A gente tem já trabalhos que utilizaram a laser terapia, tanto a técnica sistêmica, que é o ILIB, que é o que a gente faz, que tudo que entra na minha clínica hoje, vivo, né, vai passar pela laser terapia, gente, porque, óbvio, em caso de doenças, né? Mas não, o cachorro não vai fazer uma vacinação e vai lá fazer. Mas tanto a técnica sistêmica, que é o ILIB, quanto a técnica local, como a transcraniana, por exemplo, para alterações neurológicas, e que está vindo aí uma promessa mesmo para a sinomose, com muitos trabalhos de animais, inclusive com sequela. O animal já passou por todas as fases da doença, sobreviveu à doença, ficou com alguma sequela neurológica, e que a laser terapia, a fotobiomodulação tem ajudado bastante, né? Então, que estimula, né, Dani?
A laser terapia, né, vai estimulando todas as células. Então, eu acredito que ali, melhora, né, melhora a cognição, melhora a transmissão neurológica, desinflama a meninge, né? Que isso é importante também. Tem que entender que faz a lesão neurológica a sinomose, porque ela causa uma meningite ali também, né? E poucos ultrapassam a barreira hematoencefálica, então a gente ainda tem isso, né? Saber lidar com a doença, mas é isso, gente. É a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês com relação a essa necessidade, a essa preocupação daqui para frente com a vacinação. Ai, mas ainda dá tempo para ontem, né? sempre dá. Tem que fazer, não tem jeito, né? Mas vacinar, isso é muito importante, né, Dani? Não adianta, eu vacinei, ele está protegido, e passa 2 anos, fala, nossa, a vacininha do meu cachorro está atrasada, a vacininha do meu gato está atrasada. Não, procura fazer anualmente, naquele mês, né, direitinho, no máximo no mês seguinte. Exatamente. E a prevenção, hoje eu falo muito das rotinas, né? Às vezes as pessoas... e com essa questão mesmo do pet ter vindo, muitas pessoas optam pela... eu não vou ter filho, ou já tiveram, os filhos cresceram, hoje é o meu filhinho, né? Meu netinho, enfim. E cuidados preventivos e revisões. A gente vai ver. Hoje, por isso que eu fico muito feliz quando eu venho aqui alertar sobre isso, porque hoje eu tenho pouquíssimos... Eu não sei o que é uma internação de um paciente meu doente há uns 3 anos, mais ou menos. Né? Os meus clientes são muito... Eu amo meus clientes, porque meus clientes são chatos. Assim, Dani, mas eu sou muito chata. Não tem problema, eu gosto dos meus clientes chatos, que são aqueles clientes cuidadosos, né? Extremamente cuidadosos. Então, eu não tenho esse problema. Eventualmente tem uma doença crônica, o animal já está mais velhinho e tal, mas... O que dá o dinheiro alto é a doença, mas eu ainda prefiro a indicação, né? A gente resolveu o problema, né, Silvia, daquele paciente rápido, e quanto mais rápido, melhor, porque você vai salvar a vida daquele animalzinho, e é o cliente que vai te indicar, né? Você vai indicar esse veterinário para alguém, né? E vai ficar feliz, né? Trabalhar, eu digo que a gente vai trabalhar um pouco mais, mas eu acho que a frustração da perda, para mim, é muito grande. Então, eu prefiro trabalhar mais, atender coisas mais suaves, né? Do que a gente correr esse risco, realmente, de tratar animais e doenças que podiam ter sido evitadas, né? E aí fica... Isso acaba, de certa forma, até revoltando, né, Dani? Eu tenho hora que dá umas revoltas, assim, porque eu falo assim... Olha tudo, não vou mais... Eu tenho cliente que fala, eu nunca mais levo a veterinária. Gente, a gente às vezes nervoso. Eu tenho uma cliente que no outro dia, ela deve estar aqui, passeando aí, já vi que ela deve... Senão tem que ficar aqui o tempo inteiro, tá, gente? E ela falou, eu falei, olha, eu tô achando que eu vou largar esse negócio, mas pelo amor de Deus, não vai, meus cachorros não vão ver veterinário nunca mais na vida. Eu falei, não faz isso não, cara. Vou ter que deixar um discípulo aqui no lugar, porque é assim. Mas isso é uma coisa que a gente acaba ficando muito feliz por isso, né? Porque a gente entende essa confiança realmente no nosso trabalho, e eles veem isso, né? Quando eles veem essa nossa preocupação em evitar que esse filho deles, né, adoeça, que essa criaturinha que agora faz parte realmente da família, já de uma forma mais presente, né, mais apegada, e a gente consegue realmente evitar. Tem coisas que não dependem da gente, eles infelizmente não duram 40, 50, 60 anos, eles têm o ciclozinho de vida deles mais curto, mas que seja, né, prazeroso e que morra de velhice, né? É tão bom isso. No outro dia, eu tenho uma doença e não morra de uma doença que a gente poderia ter evitado, né, Dani? Exatamente. Então, Silvia, deixa um recadinho para a gente poder se despedir.
povo depois assistir, que live muito grande, ninguém está mais querendo assistir live grande, mas Não, eu só queria comentar mais uma coisa que eu não lembro, eu acho que não foi comentado assim. Hoje em dia tem muito, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo muito, né? Eu acredito que no Rio também tenha, as creches, né? As pessoas acabam indo trabalhar e deixando muitos animais na creche, né? A maioria cobra a carteirinha de vacinação e a vermifugação, né? Mas algumas, principalmente aquelas que não estão, que estão começando, tudo. Não, tudo bem, depois você traz. E é nessa que você está expondo o seu animal, né? Que às vezes ele é vacinado, mas chega um cachorro lá doente, que nunca foi vacinado. Eu fiz a referência ao boitosa, né? Que é essa que está aqui. Né? E os parques também, né, Dani? Praças. Hoje em dia tem muito. Tem um nome certo, essas praças que o pessoal leva. Todas as prefeituras estão fechando, né? E fazendo um lugar ali de interação entre os animais, né? E isso também é um risco muito grande, tanto para as doenças, quanto para pulga, carrapato, fungo, né? Porque eles estão ali na terra. Você não tem como evitar, né, em outros, no ambiente, evite no seu. Porque eu fico, às vezes, o pessoal, mas eu mandei para uma itosa, voltou com pulga. Se tivesse tratado, se tivesse com prevenção, não tinha voltado. Não tinha. Poderia até pegar, mas não ia aumentar. Tem produtos que matam a pulga pelo contato. A pulga não precisa nem fazer o repasto, ela precisa só encostar no animal para cair. E aí não vai levar, já vai levar ela doidona para casa, ela não vai se reproduzir, gente. Então, não tem essa. A vacina, então, é uma coisa que para mim é isso aí. Vocês entenderam. Alguns vão receber como puxão de orelha, outros vão receber felizes como alerta, mas mesmo os que receberem como puxão de orelha, cara, antes tarde do que muito tarde, né? Então é hora de pegar. E é muito engraçado que a gente fala assim, Dani, eu não sei nem onde está a carteirinha. Tudo bem, a gente faz uma nova. Faz nova. Daqui pra frente, não precisa nem me mostrar que tem 5 anos que não vacina. A gente faz uma nova, feliz da vida, né? Então, é isso aí, gente. Espero que a gente tenha esclarecido isso, tenha alertado contra essa doença, que é uma doença muito triste mesmo, tá? E que vocês corram aí para procurar as carteirinhas. Os que não tiverem, leva para o veterinário. Assim, doutor, eu acho, é a mesma coisa. Eu pergunto assim, qual a medicação? Qual é o produto? Medicação, né? A gente acaba chamando de medicação. O que você está usando para carrapato? Quando a pessoa vira os olhinhos para pensar, eu falo, não está usando. Tem mais de um mês. Não lembrava. É caro para raio. A pessoa não esquece, ela pode confundir. Sabe. Eu não lembro. Exatamente. Tem muito tempo, né? Sem contar com aquele que vem assim, eu comprei. Nossa, eu uso a cada 6 meses. Eu falei, me fala qual é a novidade, porque o mais longo que eu conheço dura 3. Todos os outros são de uso mensal, né? Minto, tem uma coleira que eu amo, fantástica, que dura 8. Mas está tudo bem. Então tem as opções, conversa também com o médico veterinário. E é isso que eu falo, a hora da vacinação é aquela hora também que você aproveita, né? Normalmente, eu falo para trazer, Dani, não tem condição de fazer consulta, eu vou só levar para vacinar, tá tudo bem, traz para uma vacina, mas vacina. Né? E eu tenho outros que trazem, aproveitam o reforço anual já para vir para uma consulta, para a gente orientar sobre alguma novidade, sobre alguma mudança de protocolo, enfim, né? E aí a gente também lembrar dessa questão da pulga, do carrapato, do vermífugo. Tem um... Dani, eu dei vermífugo ano passado quando eu vim vacinar. Mas eu escrevi aqui que era a cada 4 ou 6 meses, né? Mas tá tudo bem, melhor uma vez por ano do que nunca, né? Porque tem aqueles que também nunca fazem. Mas é isso, gente. Silvia, mais uma vez, obrigada aqui por estar comigo aqui, né? É sempre importante aí ouvir você, que é uma baita profissional aí, muito cuidadosa, muito zelosa, que eu sei, com os teus pacientes aí, pelas nossas conversas, né? E tá gente, e é importante a gente ter essa relação com os colegas que acabam ficando amigos. E é isso, gente.
qualquer dúvida, né, Silvia, fala, tem o Instagram aí também, para o pessoal que quiser te seguir. Sil_migoto. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. É Sil. Eu nunca. Hoje em dia, com toda essa era. Eu acho que é underline Migoto. _migoto. E aí, gente, vocês sigam também, porque é interessante a gente ver as vet.silvia_migoto, Dani. Ah, tá, vet.sil _migoto. Eu sabia que tinha um underline, tá? E o prazer aqui tá com você, minha querida amiga, né? Vamos divulgar aí, gente. Quem assistir depois a live, divulga aí o mais possível, né? Vamos colocar isso aí para rodar, porque é um assunto extremamente importante, né? E tá um pouco meio que esquecido. Tá esquecido, né? Então é isso aí. As minhas queridas amigas que fazem banho tosa, sabe que eu amo vocês, mas se naquele mês você tiver que não dar o banho para poder vacinar, eu também tenho certeza que elas vão ficar felizes, porque sabem que é um cuidado com o paciente delas, com o cliente delas, né? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, beijo. Um beijo grande, um beijo no coração de vocês. Qualquer informação que vocês queiram, só depois deixar lá nos comentários, a gente vai entrar em contato e vamos tocar nossas lives, né, Sil? Com certeza. Que venham as próximas. É isso aí, que venham muitas. Gente, uma boa noite para todo mundo. Beijo, Sil. Beijo. Noite, até. Até a próxima. Até. Agora eu sair daqui é que vai ser, né? Vamos lá.